Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre como transformar a sua mentalidade para vender mais, né? Entender a importância que a mentalidade tem na hora da venda, né? E já para começar aí esse bate-papo aqui com você, Pedro, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, né? Tem, né, algumas pessoas que ficam por um lado 100% técnico, né? Não, a venda ela é 100% técnica. Tem algumas pessoas que ficam na dinâmica de, cara, a venda é 100% emocional. Eu queria entender um pouco da sua opinião em relação a isso. Tá. Para mim, o processo de vendas, ou aprendizado em vendas, ele está relacionado a três pilares, tá? Mentalidade, técnica e gestão de emoções. Opa, interessante. Tá? Quando a gente fala de mentalidade, a perspectiva não é simplesmente um otimismo barato, né? Para mim, a mentalidade ela é a base, o fundamento da forma como você pensa, né? E dentro dos aspectos de como você pensa, você vai ter um impacto positivo ou negativo naquilo que você faz, né? Então, assim, é muito comum a gente ouvir essa coisa, falar sobre mentalidade, indo para esse lugar, né? Como se mentalidade fosse meio que palavras motivacionais, frases fortes, né? Frases de efeito. Entendi. E coisas desse tipo. Mas na minha visão, não. Na minha visão tem a ver com como você pensa, a forma com que você pensa e como isso pode te orientar a ir para um lugar de maior excelência naquilo que você está fazendo. Nesse caso, em vendas, né? Sim. E aí você entrou nessa dinâmica da mentalidade, da técnica e da gestão da emoção. Então você entende que existe esse alinhamento em relação a esses três pilares, na sua visão, para uma pessoa ter uma boa performance, né? Por assim dizer assim. Totalmente, assim. Primeiro, assim, a gente pode voltar na forma de pensar e depois bater alguns pontos sobre isso, assim, sobre alguns pensamentos, alguns aspectos assim que podem nortear essa função da mentalidade, tá? Mas agora falando especificamente de técnica, porque é o seguinte, venda não é uma coisa aleatória, sabe? Venda tem um processo, existe um passo a passo, existe uma técnica, existe algo a ser aprendido. Se venda fosse uma coisa aleatória, fosse uma arte, por exemplo, né, você não teria metodologia, por exemplo. Você teria, assim, alguns poucos artistas incríveis que nasceram, talvez, com aquele talento, e isso não poderia ser replicado e trabalhado em escala, por exemplo. E o que não é verdade, porque a gente vai ver aí as maiores empresas do mundo, elas estão ancoradas, né, em vendedores. Né? Os times comerciais, o processo de vendas é o que rege o mundo dos negócios. Então, assim, venda é técnica, existe uma técnica, existe um passo a passo, existe uma forma de aprender. E o aspecto da gestão da emoção, porque vendas você precisa lidar com os altos e baixos, né? Ninguém gosta de levar não, né? E venda é uma estatística de conversão. Naturalmente, você vai levar mais não do que sim. Faz parte do processo de vendas você levar não. Só que a gente não é preparado para levar não, para ser rejeitado, né? Sim. A gente se sente mal quando a gente é rejeitado. A gente se sente mal quando leva um não. E isso pode abalar emocionalmente. E tem um aspecto também, isso se a pessoa for mais melindrosa. O outro lado tem, se a pessoa for muito ansiosa, às vezes aquele afã de querer tipo, vender logo, cumprir o objetivo, bater a meta, né? A gente inclusive falou no último podcast sobre meta, né? Então, às vezes a pessoa fica naquele afã, naquela ansiedade, e aí se atrapalha essa questão emocional, a emoção. Então pode ser o lado, né, mais down e tal, e pode ser o lado mais euforia, atrapalha da ansiedade, atrapalha completamente, porque a pessoa vai ficar, faz questão da venda, você fica aquela coisa assim meio
às vezes até impertinente, né? Deselegante em algum nível, sabe? Então isso é um fator e é uma questão que acaba afetando a pessoa, né, naquela dinâmica de vendas, naquele processo e tudo mais. Então a gestão das emoções ela é importante. Porque paciência, por exemplo, às vezes o cara entra numa negociação e ele quer resolver logo. Tem que ter paciência. Às vezes não basta uma conversa, às vezes você precisa de mais conversas, Sim. né? E aí, se você não tiver paciência, resiliência, se você não tiver tato muitas vezes, né? E aí entra aspectos de gestão emocional, você acaba se enrolando ou não concluindo o teu objetivo, porque você acaba perdendo muitas vezes para você mesmo, né? Sim. Para a sua própria emoção. Então, acho que esse é um ponto importante de perceber e de entender, né? Agora, o que norteia tudo isso, depois que você começa um processo de desenvolvimento emocional e tem um aspecto de técnica resolvido, a mentalidade é o que vai dar o tom e dar o ritmo dentro desse processo de crescimento, de desenvolvimento e de geração de resultados. Legal. E eu acho legal, né, você falar da importância que isso tem, né, e eu acredito que isso é muito válido para a audiência, porque a gente tem, né, alguns profissionais que ficam, de certa forma, passivo dentro de um processo de venda, né? O que seria esse passivo dentro de um processo de venda? Aquela pessoa que às vezes está dentro do seu consultório, está dentro do seu escritório, né? E fica naquela dependência das pessoas, às vezes indicarem ele para uma pessoa, né? E aquela pessoa chega e fala assim: poxa, essa semana tá muito ruim, né? Ninguém me procurou, né? Poxa, esse mês está muito ruim, né? Ninguém veio com a carteira aqui, com o dinheiro, falando take my money, que eu quero contratar seu serviço, né? E eu queria que você falasse Ninguém um pouco. Me indicou. Não tive nenhuma indicação. Tá difícil aqui, cara. Ninguém veio me procurar, né? Poxa, meu serviço é tão bom, meu produto é tão bom, mas ninguém, né? Ninguém veio me procurar, ninguém tá querendo Sim. comprar meu produto, tudo mais, né? E a gente entende essa diferença um pouco dessa dinâmica de um profissional, muitas das vezes, que tem essa posição passiva no que diz respeito à venda, né? Que ele simplesmente espera as coisas chegarem até ele para ele estar oferecendo, né? E por outro lado, a gente vê também profissionais que têm uma postura ativa, né? Aquele cara que, poxa, ele vai atrás, ele prospecta, ele oferece. E eu queria que você falasse um pouco o que você pode trazer, né, de informação, né, e também o que, na tua visão, a mentalidade tem para esse tipo de profissional que ainda está nessa passividade, falando assim, mas poxa, eu não gosto de vender, né? Eu acho que eu estou atrapalhando as pessoas. Eu prefiro que as pessoas venham até a mim, né? Eu prefiro que as pessoas venham até a mim e quando vem eu falo e está tudo bem, mas eu não gosto de ir lá, por exemplo, falar do meu produto para as outras pessoas. Cara, a pessoa vai precisar, infelizmente, lidar com o futuro que surge das escolhas dela, né? Então, assim, a gente acaba... o processo acaba, tipo, colhendo aquilo que planta, sabe? Então, se a pessoa planta pouco, ela vai colher pouco. Nesse caso, o aspecto de um time, né, ou não fazer nada, ou não ter time, não ter gente, não ter vendedor, não querer oferecer o serviço, não se abrir para uma venda mais ativa, a pessoa vai colher poucas vendas, entendeu? E aí, infelizmente, inevitavelmente, vai ter dificuldade de cumprir seus objetivos, talvez nem tenha objetivos tão claros, entendeu? Porque quando você estabelece um objetivo, né, uma meta, às vezes ousada, ela te puxa, né, para sair desse lugar. Então, para mim, a mentalidade orientada para metas, uma mentalidade orientada para estabelecer um objetivo, dar a palavra para um objetivo e ter disposição de ir lá e cumprir, é uma mentalidade que progride e que começa a quebrar esses paradigmas, sabe? Esse lance de que eu não gosto de vender, cara, eu acho que isso aí é uma falácia. Todo mundo que tem um produto ou um serviço gosta de vender. Na verdade, o que a pessoa não gosta
é de ser rejeitado. Ela não gosta de levar um não, ela não gosta de, talvez, aquele conflito, aquele embate da relação, da negociação, entendeu? Uhum. Talvez ela queira fugir desse espaço, desse lugar. Eu não quero me colocar numa situação desconfortável onde eu tenha que oferecer o meu serviço e eu tenha a possibilidade da pessoa dizer não. Entende? E aí eu recuo por isso. Então, mas eu não estou recuando porque eu não gosto de vender. Na verdade, eu falo que eu não gosto de vender porque eu estou recuando desse embate, desse conflito. Eu não gosto do conflito. Eu não gosto da possibilidade de ser rejeitado. Essa é a perspectiva, entendeu? Uhum. Então, quando a pessoa ela realiza e entende que, cara, para eu progredir e vencer, eu preciso, né? Eu deveria escolher romper com isso, e ela escolhe de forma deliberada, de forma clara, cara, vou romper com isso, ela começa a caminhar e apontar para uma mentalidade que vai progredir, que vai avançar, que vai vencer mais, entendeu? Sim. Então, assim, para mim essa é uma chave dentro de todo esse processo. E assim, se eu pudesse botar um ponto assim que é libertador, cara, dentro de um processo de orientação para que a pessoa possa ter uma performance maior em vendas em relação à mentalidade, é assumir responsabilidade. Interessante. Sabe? A autorresponsabilidade, ela é muito poderosa, né? Você entender que quando você estabelece a meta, é sua responsabilidade cumprir aquela meta. Não é responsabilidade dos fatores externos, entende? Tipo, vou dar um exemplo prático aqui, usando termos do próprio marketing digital e coisas que a gente executa, né? Bom, eu estabeleci uma meta de fazer, sei lá, 100 vendas de um determinado produto, tá? E para fazer essas 100 vendas, eu escolhi realizar um webinar de vendas, que basicamente é uma palestra online para vendas, né? Onde a gente chama as pessoas para um local, para uma sala de YouTube ou de um Zoom, uma live, e aí naquele lugar ali eu faço a minha apresentação, apresento o produto e ofereço o produto buscando fazer vendas ali em massa. E eu consigo trazer para esse webinar, né, para essa palestra online, 1.000 pessoas. O que é um número, poxa, muito bom, né? Colocar 1.000 pessoas num webinar online, né? Obviamente a gente já fez com muito mais, mas assim, já é um número expressivo, né? E dentro das métricas de um webinar, padrões de mercado, a gente vai ter ali 10% de conversão. Então a gente está falando de 1.000, a gente vai vender 100. Sim. Né? Então seria uma tática razoável para a busca daquele objetivo. Razoável. Então, poxa, se eu tenho 1.000 online, eu tenho um potencial de ter 10% de conversão naquela ação ali. Beleza, aí eu chego, faço isso, só que ao invés de 10, eu tenho, sei lá, 5% de conversão. Né? Eu faço metade do resultado. E aí, algumas pessoas elas vão olhar e vão falar assim, poxa, não deu. A ação falhou, não deu, não alcancei o objetivo. O webinário não deu certo, né? Algumas pessoas vão olhar por essa ótica. Por quê? Porque eu estabeleci um objetivo, tinha um cenário, mas não cumpri aquele objetivo. Agora, quem tem o compromisso e assume a responsabilidade, ele vai atrás das 50 que faltaram. Interessante. Seja fazendo um outro webinário na mesma semana, seja puxando aquelas pessoas que participaram, que viram no 1 a 1 para buscar realizar a venda que não foi efetiva. Ele não se acomoda, ele não culpa. Cara, beleza. Foi ruim, na próxima a gente vai ver o que a gente precisa fazer para melhorar. Legal, né? Você também não fecha os olhos pro que você fez de errado, né? Sim. Pô, errei ali, beleza, eu não sou idiota, eu vou pensar sobre aquilo que eu errei, vou refletir e vou buscar melhoria. Agora, a minha meta
ela não foi cumprida. Então, eu vou continuar avançando até cumprir a minha meta. Então, essa mentalidade, ela pode ser tangibilizada numa frase que eu bato muito com os nossos mentorados, que é o seguinte: compromisso com a meta e não com a tática. A meta é mais importante do que a tática. A sua tática pode falhar, mas a meta não. Entende? Legal. Então, essa mentalidade, para mim, é a mentalidade que faz alguém progredir independente das intempéries do mercado, sacou? Legal. Então, esse perfil do a culpa é minha e eu jogo ela para quem eu quiser, tá fora, né? Completamente fora. Completamente fora. Muito bom, cara. Cara, como vendedor, o que você faz, né, para mudar a sua mentalidade e ter mais eficaz, por exemplo, na venda? Tem, né, talvez algum um roteiro, né, ou alguma rotina que você faz? Você tem livros que você busca, por exemplo, conhecimento, e se aperfeiçoar, se aprofundar em relação a isso? Assim, o conhecimento teórico, ele é bom, tá? Porém, nada supera a prática, sabe? Uhum. Então, assim, o desenvolvimento, ele vem da junção da teoria com a prática, né? Tem gente que demoniza a teoria, né? Fala, não serve de nada. Serve sim, tá? Então, sim, cara, existem livros que podem te ajudar, livros, normalmente, e assim, é engraçado, né? Eu não aprendo vendas com livro de vendas, cara. Interessante. Eu aprendo de vendas com livros que tenham relação com o ser humano. Então, tem alguns livros, né? Por exemplo, Previsivelmente Irracional, da Ana Ariely. É um livro legal, que te ensina muito sobre o comportamento humano. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Né? Não é tipo assim, sei lá, talvez aquele... Tem uns livros assim, meio famosos de vendas, a Bíblia de Vendas, sabe? Aham. Tipo assim, não ajuda, tá? Tipo, vou dizer que não, né? Cara, não ajuda, é um livro que ajuda. Mas não é o livro que eu procuro quando eu quero me aperfeiçoar em vendas. Os livros que eu procuro para me aperfeiçoar em vendas, Nudge, por exemplo, é um livro que é muito bom. Então, assim, livro Great Leads, né? Livros de copy, livros do comportamento humano, livros que falam a respeito de como o ser humano funciona, porque venda é isso. Legal. Venda é liderança e conhecimento do ser humano. Quanto mais você conhece do ser humano, como ele pensa, como ele sente, como ele reage, mais você melhora em vendas, entende? Então, na parte teórica, e aí falando em termos de como eu busco me aperfeiçoar, eu busco esse lugar, esse espaço de estudar o comportamento humano e seus desdobramentos. Na parte prática, é executando, cara. É estando no campo de batalha, entendeu? E aí é vendendo mesmo, né? Então, oferecendo, né? Oferecendo, vendendo, fazendo reuniões e vendendo. Não só sendo, tipo, aquele líder do time de vendas que manda fazer, mas não faz, entendeu? Entendi. Então, eu venho de uma escola que que a autoridade, ela está pautada em você estar no campo de batalha. Hoje eu fiz reunião de vendas, por exemplo. Estou gravando aqui com vocês. Hoje eu fiz reunião de vendas. Ontem eu fiz reunião de vendas e fiz vendas, né? Hoje eu não fiz a venda na reunião de venda que eu fiz, tá vendo? Então também tem isso, Sim. né? Pedro, você tá triste? Eu fico triste por 3 segundos e depois eu vou pro próximo, entendeu? Então, tipo, mas essa é a perspectiva, sabe? Diariamente você tá executando, você tá no jogo e isso vai te dando também moral para liderar, né? Hoje, além de estar no campo, eu lidero um time de vendas, né, diretamente. Então, eu tenho reuniões de mentoria diária com eles, né? Eu mentoro o meu time comercial diariamente. Então, assim, são dezenas de pessoas ali recebendo as minhas instruções, recebendo a minha mentalidade, mas principalmente recebendo o meu exemplo. Porque eu não falo para eles e nem cobro deles nada menos do que eu faço. Legal. Então, para mim, essa mentalidade também é uma mentalidade que nos orienta pro resultado, pro sucesso e pro crescimento. Sim.
Cara, tem algo que você faz, né, ou olhando um pouco da tua jornada, Uhum. que fez você se preparar para lidar melhor com essa rejeição da venda? Talvez contar um pouco como era no início, se isso afetava, né, nesse caso, as tuas emoções e de certa forma você era dominado por isso e como foi um pouco dessa transição, talvez Uhum. para você hoje, né, o perfil que você tem hoje, né, a experiência, a maturidade que É, você tem hoje. cara, a prática ela vai ajudando a gente a superar, sabe? Uhum, É, assim, entender que não é sobre você. Eu acho que o entendimento, quando que virou a chave pra mim? Quando eu percebi que o não da pessoa não é um não pra mim, é um não pra ela. Aí virou a chave pra mim. legal. Então, assim, toda vez que eu tô numa reunião de vendas e eu chego até o não, eu entendo que aquele não não é um não pra mim, é um não pra ela. Porque o que eu tenho pra oferecer pra ela, e aí partindo do pressuposto que o que você tiver pra oferecer é algo benéfico e que vai gerar transformação, até porque se eu perceber numa reunião que o meu serviço, né, que eu estou oferecendo ali, o produto que eu estiver oferecendo, ele não for adequado para a pessoa, quem vai dizer não sou eu. Então, Interessante. antes da pessoa, eu digo não. Eu falo, olha, não é para você. Né? Eu lembro do caso, inclusive, da Amanda Baeta, que ela veio para mim na época, poxa, querendo fazer a mentoria, veio desesperada, querendo pagar a mentoria de qualquer jeito. E aí eu conversei com ela e falei, Amanda, cara, não é o seu momento. Agora não. Faz o seguinte, espera um pouquinho, vem para esse programa que a gente tem aqui, que é um passo antes da mentoria, ajusta essas bases aqui, essas questões, para depois você dar o passo. E aquilo foi tão forte para ela que depois ela veio, entrou no programa, depois ela avançou para a mentoria, renovou 2 vezes, Sim. seguiu com a gente, sabe? E aí, enfim, e só saiu porque ela teve uma questão familiar e Sim. tal, que ela precisou ajustar, enfim. Então, Acho que o assim, Rodrigão também, quando ele foi pro Mentalidade Master, né? mesma Foi coisa, cara. negado na primeira Mesma vez, coisa. quando se aplicou, e Cara, tá eu até quero hoje, ir. né? Cara, eu quero ir. Eu quero pro Mentalidade Master. Cara, ainda não. Ainda não. 5 ou 6 anos Continua que ele tá, né? Foi o quê? Tá. 2017? Quando ele 17. entrou? Ele entrou em 18. Foi 18, É, então 19, 20, 21, 22, 23. é, 5 anos no Mentalidade vai Master, né? fazer 5 anos. Em 2016 ele se tornou nosso cliente, né? É. Então, você vê. Um cara que, num primeiro momento, a gente falou, cara, não. Mas era um não o quê? Era um não por ele, pô. Eu sabia as palavras que eu devia falar pra convencer ele, ele Já queria, tava ali. né? Take my money, né? Ele queria, mas cara, não. E isso é muito poderoso, por quê? Porque constrói uma relação de confiança. O cara vê que, tipo, você tá olhando pra ele e não pra grana dele. Tá olhando, cara, não, ele tá olhando pro melhor pro meu negócio de fato. Ali ele realizou isso, ali ele percebeu, né? E com a Amanda a mesma coisa. Então, assim, e tantos outros casos que acontecem. Então, se o programa não for mais adequado, eu vou ser o primeiro a dizer não. Agora, se eu chego num processo de onde eu estou sentado ali para ajudar a pessoa e o meu programa é apto, ela está qualificada, aquilo vai fazer sentido para ela, e por algum motivo a gente chega num não que é da parte dela, eu entendo que esse não é um não para ela, cara. Porque, na boa, assim, sem querer fazer juízo de valor ou querer parecer alguma coisa assim, o meu produto, e essa é a mentalidade, tá? E essa deveria ser a sua mentalidade também em relação ao seu produto. O meu produto, ele vai ser algo que vai transformar a vida daquela pessoa. Sim. Então, a relação eu servindo aquele produto para aquela pessoa é uma relação em que ela vai ser profundamente transformada, em que aquela é a oportunidade da vida dela. Beleza? E essa precisa ser a construção de modo que ela consiga enxergar isso. E ela precisa ver. Se ela vê isso, cara, esse produto vai mudar a realidade do meu negócio, vai, pô, Se eu for competente ao ponto de mostrar isso para ela, beleza, a gente vai ter um sim e ela vai vencer. E a gente vai vencer junto, né? Isso é convencer, né? Vencer junto.
Então, beleza, aí a gente começa o trabalho. Agora, se não for assim, se ela tá dizendo um não, cara, o não ela tá dizendo pro projeto dela, cara. Ela tá dizendo não pro futuro dela, ela tá dizendo não pra transformação pra ela. E do meu lado, eu vou pro próximo. Legal. Entende? Uhum. Então, quando eu realizei isso, entendi que do meu lado, eu tenho algo que é transformador. Porém, se aquela pessoa disser não pra ela, eu vou pro próximo e vou oferecer aquele algo transformador para uma outra pessoa que vai conseguir enxergar o valor que aquela outra não tá conseguindo enxergar, eu fico de boa. Então eu prefiro o não. Eu prefiro o não do que o talvez. Entende? Uhum. Então na conversa eu prefiro ir com a pessoa até o não. Porque aí a gente limpa e dá a possibilidade, inclusive, porque às vezes também o não é um não nunca, né? É um não agora. Sim. É um não porque não é um momento, é um não porque não é uma prioridade, é um não porque a pessoa, sei lá, não consegue, entendeu? Dar aquele passo, não tem confiança suficiente, ainda tem medos, ainda tem travas, não confia nela mesma, porque isso é muito comum, né? Muita gente, cara, não dá o passo, às vezes em algum programa mais ousado, um programa, pô, de, sei lá, de um ticket mais alto, algo assim, porque ela simplesmente não confia nela, cara. Sim. Ela tem a grana, mas ela insiste em não confiar nela mesma. Ela acha que com ela é diferente. Ela, pô, aí vê um monte de caso de sucesso, fica ali, tipo, meio que na arquibancada, Uhum. entendeu? Vendo um monte de gente jogar, vendo um monte de gente tendo resultado. E ela mesma fica viajando, flertando com o ambiente digital, com aquilo que ela almeja, entendeu? E não dá o passo por falta de confiança nela. É. Cara, isso acho que dá só um podcast, né? Se for falar de o medo que as pessoas têm do sucesso. E o pior é que normalmente esse tipo de pessoa, né, de profissional, é o profissional que mais tem potencial, é o profissional que já tá ali na cara do gol, mas o fato daquela pessoa ter o medo do sucesso, né, e aí tá conectado também a uma falta de confiança, entre outras coisas emocionais, faz com que ela se mantenha naquela zona, continuando infelizmente, cara. no mesmo lugar. Infelizmente. Mas, cara, muito bom, cara, você falar disso, e você tocou num ponto, pra mim, bem interessante que eu vejo essa dinâmica da venda, que é o talvez, né? Eu vejo muita gente assim, né? Não, olha, cara, hoje o dia foi muito legal. Ó, eu já tenho aqui um monte de pessoa que tá lá, eu já, né, já falei do meu produto e ela tá pensando, né? E ela tá pensando, e aí aquela pessoa oferece, e tem um monte de gente que tá pensando, mas ninguém tá comprando, mas ninguém tá comprando, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, desse caso especificamente, né? E o que você pode dar de dica também para uma pessoa que normalmente está passando por esse tipo de problema. Normalmente ela oferece, a pessoa gosta do produto e fala assim, tô pensando, e fica pensando pro resto da vida, né? E tipo assim, não dá uma decisão, né? Ela, não, tô pensando, e continua pensando. E na minha visão, o maior problema é que o profissional ele fica numa expectativa que ele tá mandando muito bem, né? Cara, eu tô mandando muito bem, cara, eu tô falando, todo mundo tá gostando. E quando a pessoa já acha que já vendeu, né? Tem isso também. Vendi. Cara, já tá lá, tá na cara do gol, né? Ela só tá pensando e vai mandar o dinheiro depois, né? E aí chega no final do mês, ela vê que a maioria daquelas pessoas, né, ficou enrolando ela e não deu a decisão. Eu queria que você falasse algo que possa, de fato, auxiliar essa pessoa a resolver esse problema, né? Ou pelo menos lidar melhor com essa situação. Olha só. O que é importante da gente entender? Que amanhã, normalmente em vendas, amanhã é nunca. Entendi. Quando a pessoa vai para esse lugar do vou pensar ou coisa do tipo, ela não vai pensar, ela não tá querendo ir pensar, ela tá querendo fugir da decisão. É isso. Ela não quer ter a indisposição de falar, não quero, não é uma prioridade para mim, não tem interesse, não gostei do que você me apresentou, não entendi, não acho que faz sentido, entendeu?
Uhum. E aí ela fala, vou pensar, vou conversar com meu marido, vou não sei o que, vou não sei o que lá, e dá um monte de desculpa. Sim. Entende? Então, o papel de quem tá do lado, né, de quem vende, é ajudar essa pessoa. Esse para mim é o papel. Ajudar essa pessoa a se livrar desse mal dela mesma. Porque, como adultos, nós somos procrastinadores, proteladores, por natureza. A gente sempre vai deixar para, sei lá, começar a dieta na segunda. Vai deixar para depois fazer não sei o quê. Vou fazer uma viagem, vamos marcar, vamos fazer, vamos acontecer. E tá sempre empurrando as coisas. Nossa tendência é essa. Tudo aquilo que tira a gente um pouco traz a gente para a responsabilidade ou puxa alguma coisa, a tendência do ser humano é de empurrar. Quanta gente aí enrola noivado, enrola para casar. Sim. Por quê? Um medo de se comprometer, né? Quanta gente fica namorando, mó tempão, no noivo não casa logo, entendeu? Tudo isso são sintomas, são formas, é como a gente, como ser humano, acaba agindo. É óbvio que eu não estou aqui generalizando. Tem gente que age diferente. Mas isso não é a maioria. A maioria das pessoas, cara, sabe que precisa, sei lá, falar inglês, mas nunca foi lá estudar. Sim. Né? Foi lá e, cara, realmente eu preciso, realmente é bom. Sabe que precisa ir pra academia, mas não vai lá e não dá o passo, entendeu? Uhum. Sabe que precisa se exercitar todo dia, mas enrola. Dorme um pouco a mais. E dá uma desculpa qualquer por isso. Entende? Então, o ser humano, ele faz isso. Ele age assim. Então, quando você está dentro dessa perspectiva de vendas, de um trabalho de vendas, é importante você, então, conduzir essa conversa para uma finalização. Para um finalmente. Qual que é esse finalmente? Cara, ou você entra ou não entra. Ou você está dentro ou está fora. Ou você vai dar o passo ou não dá. E tá tudo bem. Sim. Numa boa. Né? E ajuda a pessoa a pensar. Vou pensar. Cara, o que você precisa pensar? Tô aqui com você. Vamos pensar juntos. Né? Uma postura. Sim. Enfim, então você precisa conduzir a pessoa até uma definição. Ajudar ela a essa definição. Né? Então, cara, é uma situação. Tirar do talvez é fundamental. O talvez é um limbo, em cima do muro, né? A pessoa está em cima do muro. Ela vai pensar, ela acha que é bom, talvez ela diga, talvez ela dê o passo, na próxima ela entra. Tirar do talvez. É melhor colher ou não. E aí a minha recomendação, eu sei que você já vai pedir que eu dê uma recomendação prática, né? Já viu? Antecipei a recomendação prática. Recomendação prática, cara. Vai até o não. Legal. Ou sim, né? Obviamente. Sim, vai pra decisão, né? Vai pra decisão. Vai pra decisão. Cara, tá claro pra você? Você gostou? Beleza, o que tá te impedindo de dar o passo agora? Amanhã, não sei o que. Não, agora. Agora. O que te impede de dar o passo agora? Tem que fazer conta. Tá bom, o que te impede de fazer conta agora? Olhar teu limite do cartão? Olha aí, tô aqui com você. Olha o teu limite do cartão aí. Não sei se eu tenho limite. Olha aí. Abre o Internet Bank aí, olha aí. Né? E aí isso pode parecer um pouco, às vezes, meio constrangedor, né? Uhum. Mas se você entende que você tá ajudando a pessoa do outro lado, esse constrangimento ele some. E você, obviamente, pode fazer isso de forma elegante. Não precisa ser grosseiro e nem taxativo, né? Agora, se a pessoa falar, não, cara, não gostei. Beleza, cara, tá tudo bem. Um grande abraço, seguimos amigos. Sim. Entendeu? Não gostei do que você me apresentou. Não faz sentido pra mim. Não acho que é bom. Não é o meu momento. Tá tudo bem. Tchau e benção. Sacou? Legal. Amor ao próximo. Né? Muito bom. Amor ao próximo lead. Já vai pro próximo, né? Fecha essa porta para ter a oportunidade de abrir outra. Acho que esse é o ponto, né? E eu acho que até para quem tá aqui nos ouvindo, nos assistindo,
Caso você tenha aí, talvez, um monte de negociação em aberto, né, que é esses talvez, eu acho que é válido, talvez, ir nas pessoas e, de fato, trazer um ponto de decisão, né? Importante. Porque né, o que normalmente a gente vê e percebe dos profissionais que acabam tendo, eu vou botar como ingenuidade, né? De caramba, né? Eu ofereci meu produto, porque todo mundo gosta, né? Na frente, não, cara, é maravilhoso. Não tem nada de errado com você, né? Normalmente é assim, né? Não é você, sou eu. Não tem nada de errado com você. O seu produto é maravilhoso, mas, né? E aí, mas deixa eu pensar direito, deixa eu pensar melhor. Né? E você, talvez, na sua inexperiência, você abre, né? Cai nessa. Se deixa ser enrolado, entendeu, cara? Se deixa ser enrolado, toma essa protelada, carrega isso, ainda fica achando que a pessoa vai voltar para poder, que realmente ela tá indo pensar. Entendeu? Mentira, ela está mentindo para você, tá bom? Então fecha essa porta para você ter a oportunidade de fato de conseguir abrir outras portas. Boa. Muito bom, cara. Então, se você gostou desse bate-papo, né, cara, o que você precisa fazer? Sabe o que ele precisa fazer? Vivenciar essa experiência completa com um consultor de alto nível, ajudando ele a projetar um plano para que ele possa desenvolver. Vai disponibilizar para a galera? O que você acha dessa ideia? Interessante. Você acha uma boa ideia? Acho válido. Para a galera do podcast? Pode Aí ser. separa alguns horários dos nossos consultores. Tá. Para poder eles conseguirem agendar. Tá bom. Tá bom? Então você vai fazer o seguinte, vai ter o link aqui na descrição, tá? Mas você pode acessar planodescala.com.br, tá? Isso. Lá você vai fazer um cadastro. Depois você vai selecionar, né, alguns horários disponíveis. Um detalhe, caso não tenha horário disponível, porque, sei lá, lotou a agenda, alguma coisa, você dá um refresh na página que às vezes sai, atualiza, e gente que cancelou reunião e tal. Então, às vezes, você entra lá, o calendário tá sem nada, sem horário disponível. Só espera um pouquinho, faz a atualização, porque como vai girando, algumas pessoas marcam e saem e tal. Então, isso vai liberando pode também. liberando horários. Tá bom. Você seleciona, né, o horário estando disponível, faz o preenchimento para poder estar fazendo uma reunião, né, essa reunião gratuita com um dos consultores estratégicos aqui da empresa que vai te ajudar, né, a trazer esse planejamento para o seu produto, né, para você que ainda não tem produto, ele auxilia nesse processo de criação, te ajuda a de fato entender o que funciona melhor para você. Tá? E para você que já tem um produto, ele vai trazer um planejamento de escala, de fato, uma projeção para um resultado, né? Então, normalmente a gente tem, né, pessoas que já estão ali faturando seus 20, 30, 50 mil por mês, que está em busca dos 100 mil, né, mensais. Então, ele traz esse planejamento com a experiência que eles têm e auxilia vocês dentro dessa reunião 100% gratuita, tá? Então você pode... Gratuito, né? Para você, né? Pra gente paga, né? É gratuito para você que tá vendo a gente aí. Verdade, né? É verdade. Mas vai lá, entra lá, né? Se cadastra, né? E participa, que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante, tá? E você que tá aqui, né? Nos assistindo, nos ouvindo, você vai fazer o seguinte, cara. Se você estiver pelo celular, tira um print, tá? Se você estiver assistindo pelo computador também, pega o seu celular, tira uma foto, marca a gente nas redes sociais, @MarcosEduardoJR, @PHMQuintanilha, com a hashtag Mentalidade de Vendas. Boa, Mentalidade de Vendas? Boa, gostei, pode ser, gostei. Que a gente vai saber Mentalidade vendedora. Mentalidade vendedora. Então tá bom. Com a hashtag Mentalidade Vendedora, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Também não se esqueça, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você estiver escutando a gente, né, pelos agregadores, Apple Podcast, Spotify, Deezer, qualquer outro agregador, também não esqueça de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios. Tá bom? Uma coisa importante, torçam para que o Lakers entre nos playoffs. Que tá difícil. Então, tá bom. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!